A graça e a paz, em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua vida de uma forma poderosa. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Felipe Soares e nós estamos retornando aqui com o nosso canal no YouTube. E a partir de hoje nós vamos fazer uma série de vídeos falando acerca de estudos bíblicos, temas teológicos, curiosidades bíblicas. E o vídeo de hoje é em cima de uma pergunta que eu recebi lá no Instagram, que é: o que aconteceu com os livros perdidos da Bíblia? Será que a Bíblia tem livros perdidos? Será que a Bíblia tem livros que foram escondidos ou ocultados do público? Nós vamos saber disso através desse vídeo. Então eu peço para você que fique conosco, que se inscreva no canal se não for inscrito, deixe o seu like, hypa o vídeo também, porque agora tem a função de hypar o vídeo aí embaixo, para que dê um engajamento e nós possamos alcançar mais pessoas. Aí na descrição do vídeo tem um link que você clicando, você vai cair numa página e você vai conhecer o nosso livro de estudos bíblicos, em formato e-book, em formato PDF, e se você adquirir, você vai estar sendo abençoado e vai estar abençoando também aqui o nosso trabalho através desse canal do YouTube. Deus abençoe a sua vida e vamos para a tela de estudos meditar acerca dessa questão. Meus irmãos, a primeira coisa que nós temos que entender é que o que são os livros perdidos. Quando se fala em livros perdidos, ou livros ocultos, ou livros escondidos, muitas pessoas imaginam escritos secretos, censurados ou escondidos pela igreja. Mas, historicamente, o termo correto é livros não canônicos, ou seja, livros sem autenticidade divina. Ou seja, são escritos antigos. Alguns citam personagens bíblicos, mas nunca fizeram parte do cânon inspirado. Eles não foram retirados, mas eles foram avaliados e não reconhecidos como escritura. Então, o primeiro ponto é que não existe nenhum livro perdido, escondido ou omitido, mas na verdade o que existe foi uma avaliação dos manuscritos e foi decidido, segundo uma análise criteriosa, aqueles que eram inspirados e aqueles que não eram inspirados. Quando nós falamos de cânon, o que é o cânon bíblico? A palavra cânon, ela vem do grego cânon, que significa regra ou medida, ou vara de medir. O cânon bíblico é o conjunto de livros reconhecidos como inspirados por Deus. Nós temos que entender que a Bíblia, ela não foi definida por um único concílio de forma arbitrária. Ela foi reconhecida ao longo do tempo pela comunidade de fé. E aí nós precisamos entender os critérios canônicos do Antigo Testamento. Então, como que, primeiramente, o Antigo Testamento, que são os escritos mais antigos, antes do Novo Testamento, como que eles eram decididos? Se eles eram inspirados ou se eles não eram inspirados. Nós temos que entender que o cano do Antigo Testamento, ele foi reconhecido primeiramente pelos judeus. Então, em primeiro lugar, o que que o judeu analisava quando ele pegava um manuscrito e ele reconhecia, entendia e compreendia que aquele manuscrito ele era canônico? Primeiro, ele tinha que ter uma autoridade profética. O livro precisava ser escrito por um profeta ou alguém diretamente ligado a um profeta. Então você vai ver que a Torá, que são os primeiros 5 livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, eles foram dados a Moisés diretamente por Deus. Mas logo depois de Moisés, outras pessoas sucederam ele. E Deus também usou para escrever escrituras inspiradas. Então, para um livro ser reconhecido, ele teria que ser escrito por uma autoridade, por um profeta, ou alguém que tinha recebido a sucessão e a direção de Deus mediante o profeta. Você vai ver também que um outro critério era a fidelidade à revelação. O livro, ele precisava estar em harmonia com a Torá, ou seja, com os 5 primeiros livros da Bíblia. Nada que contradissesse a revelação anterior, ele era aceito. Nós temos que entender que os livros que foram preservados com a mensagem inspirada, eles eram lidos nas sinagogas, copiados com extremo cuidado, reconhecidos pela comunidade, e quando Jesus ele vem, Jesus ele chega a citar a lei,
os profetas e os salmos. Ou seja, Jesus ele confirma com essa citação que todos os livros que foram preservados pelos sábios, pelos profetas, por aqueles que ficaram a cargo do cuidado da palavra de Deus, realmente eram inspirados, porque Jesus reconhece a lei de Moisés, Jesus reconhece os profetas e Jesus reconhece os salmos como escrituras inspiradas, porque o próprio Jesus se ateve delas para poder ministrar durante o seu ministério. Entendendo isso, nós vamos compreender agora quais eram os critérios canônicos do Novo Testamento, quais eram as regras que eram seguidas para entender se um escrito do Novo Testamento era inspirado ou não. Então, o Novo Testamento, ele seguiu critérios igualmente rigorosos ao do Antigo Testamento. Então, em primeiro lugar, para ele ser reconhecido como inspirado, ele precisava ter uma autoridade apostólica, ou seja, ele foi escrito por um apóstolo ou um discípulo direto de um apóstolo, ou seja, alguém que era diretamente ligado a um apóstolo. Nós vemos isso no livro de Marcos, que ele escreveu sob a influência de Pedro, ou seja, tudo que Marcos escreveu foi Pedro que ditou com a sua autoridade apostólica. Então, logo de imediato percebemos que o evangelho de Marcos é um evangelho inspirado, porque ele tem autoridade apostólica. Lucas, sendo historiador também, além de médico, também escreveu debaixo da autoridade apostólica, porque ele não escreveu nada dele mesmo, mas ele escreveu relato dos próprios apóstolos. E aí nós vemos os problemas dos livros apócrifos, dos livros que não foram reconhecidos tendo autenticidade divina. Porque evangelhos tardios, que vieram séculos depois, eles já começam a falhar nesse ponto. Porque não existe nenhum indício de que aquele livro foi escrito por um apóstolo, até mesmo porque alguns evangelhos apócrifos, eles foram escritos anos e até séculos depois dos apóstolos terem partidos. Então, alguns evangelhos até levam o nome de apóstolo, mas somente para querer dar algum tipo de autoridade a esses livros, porque na verdade os apóstolos já não estavam mais vivos quando esses evangelhos foram escritos. O outro critério a ser analisado é a ortodoxia doutrinária. Ou seja, o conteúdo ele precisava estar em plena harmonia com o ensino de Jesus. Ele precisava estar em plena harmonia com a doutrina apostólica que foi passada de Jesus aos apóstolos. Livros que apresentavam um Jesus diferente, um evangelho secreto, negação da encarnação ou da cruz, eram imediatamente rejeitados. Um outro ponto que nós vamos analisar é a questão dos concílios e a harmonização do cânon. É importante esclarecer que os concílios que vieram depois, quando a igreja começou a se estruturar e os bispos começaram a se reunir e fazer concílios para decidir questões acerca da fé, nós temos que entender que esses concílios, eles não criaram o cânon, eles apenas reconheceram o que já era usado por todas as igrejas e reconhecido desde os dias dos apóstolos como inspirados e como divino. Então você vai ver que os principais concílios foram o Concílio de Hipona, em 393. O segundo concílio é o Concílio de Cartago, em 397, que foi o concílio que oficializou uma lista dos 27 livros do Novo Testamento. Esse concílio ele confirma a mesma lista e reconhece o censo da igreja. Esses concílios eles não impuseram livros, eles apenas formalizaram aquilo que já era prática comum entre todos os cristãos da época e aquilo que já era visto e tido como inspirado desde os dias dos apóstolos, seguindo essas regras. O que nós podemos dizer e falar acerca de livro perdido são aqueles livros que a própria Bíblia ela menciona, livros que hoje não existem mais, como o livro do Justo, os livros da Guerra do Senhor, os Atos de Salomão, os registros dos profetas Natã, Gade e Ido. Esses livros, eles tinham valores históricos, eles registravam eventos específicos, mas não tinham caráter doutrinário, universal, não eram livros que tinham um conteúdo histórico.
mas nunca foram tidos como livros inspirados. E alguns desses livros, eles se perderam ao longo do tempo, mas eles não eram livros inspirados. Nós temos que entender que Deus nunca prometeu preservar todos os registros históricos, mas sim a sua palavra revelada e redentora. Então, quando nós falamos de evangelhos apócrifos e até mesmo evangelhos gnósticos, são evangelhos, livros que surgiram desde lá dos primeiros séculos. Já surgiram textos assim, como o Evangelho de Tomé, Evangelho de Judas, Evangelho de Maria Madalena. Esses escritos, eles foram produzidos ali entre o século II, século IV, mas eles não foram escritos pelos apóstolos. Eles contradizem os evangelhos canônicos, têm forte influência gnóstica. Eles apresentam um Jesus diferente do Jesus bíblico, muitas vezes místico, secreto e distante da cruz. Por isso foram rejeitados pela igreja primitiva, não por medo, mas por discernimento espiritual e doutrinário. E a pergunta que fica, meus irmãos, é: a igreja escondeu livros da Bíblia? Não há evidência histórica séria de que a igreja tenha escondido livros inspirados. Pelo contrário, os manuscritos bíblicos são os mais preservados da antiguidade. Há milhares de cópias antigas. A mensagem central permanece intacta. Se houve um livro perdido, essencial, Deus teria permitido que ele fosse preservado ou até mesmo achado. Deus, meus irmãos, ele é fiel à sua palavra. Existem milhares e milhares de cópias de livros ao redor do mundo. Se algum livro tivesse sido escondido ou omitido, seria algo que já teria sido descoberto. E por que isso é importante para nós nos dias de hoje, meus irmãos? Nós vivemos num mundo de muita especulação, teoria da conspiração, e muitas pessoas criando vídeos e gerando dúvidas na cabeça de muitos cristãos. Esse tema nos ensina que a Bíblia que temos é confiável. Nossa fé não está baseada em mitos. Deus preservou a sua palavra. A Escritura é suficiente para ensinar, corrigir, exortar e conduzir à salvação, conforme Paulo diz a Timóteo em 2 Timóteo 3, 16 ao 17. Não existe livros secretos perdidos que mudariam o evangelho. O que existe é uma Bíblia fiel, preservada e suficiente. Que isso fortaleça a nossa confiança na palavra e nos leve a estudá-la ainda mais com zelo a cada dia. E se você gostou do vídeo de hoje, deixe o seu comentário, deixe a sua curtida, se inscreva no canal se não for inscrito. Te espero no próximo vídeo. E aí na descrição do nosso vídeo, visite o nosso livro e-book, o nosso livro digital de estudo bíblico, e eu creio que ele vai edificar a sua vida de uma forma poderosa. Eu te espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.